Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 1953. Golpe no Irã. Depõe Mossadegh. Em 13 de agosto de 1953, o primeiro-ministro do Irã, Mohammad Mossadegh, é demitido de suas funções por pressão dos Estados Unidos e do Reino Unido. Mossadegh, líder da Frente Nacional, aliada dos comunistas e dos religiosos, tinha nacionalizado a Anglo-Iranian Oil Company. Em represália, o general Fazlollah Zahedi, sustentado pelos anglo-americanos, derruba Mossadegh e permite ao Shah Reza Pahlavi assumir o controle absoluto do país. Agindo em conjunto a CIA e o M16, o Serviço Secreto Britânico, arquitetaram um golpe de Estado no Irã em 1953, a Operação Ajax. O objetivo era a derrubada do primeiro-ministro Mossadegh, um líder nacionalista que estatizara as empresas petrolíferas estrangeiras. O nacionalismo iraniano, perseguido pelo regime pró-ocidental do Shah, terminou por refugiar-se nas mesquitas dos ayatolás e mulás, fazendo com que eles liderassem a Revolução Xiita de 1959. Em princípios de junho de 1953, um agente da CIA, Kermit Roosevelt, neto do presidente Theodore Roosevelt, transpôs clandestinamente a fronteira irano-iraquiana. A missão dele, por orientação do secretário de Estado John Foster, era convencer o Shah a se desfazer do inconveniente primeiro-ministro Mossadegh, líder do movimento nacional iraniano. Tinha início assim a Operação Ajax, coordenada pelo agente Donald Wilber e por Norman Derbyshire, o braço do serviço secreto britânico no Irã. Uma das mais célebres e bem-sucedidas ações clandestinas das agências norte-americana e do M16, deflagrada para reverter uma situação crítica aos interesses anglo-americanos no Irã. No dia 1º de maio de 1951, o Majlis, o parlamento iraniano, aprova a nacionalização do petróleo. Da noite para o dia, a Anglo-Iranian se viu excluída do país onde reinava como um estado à parte desde 1908. O mundo do pós-guerra, especialmente nas regiões do Terceiro Mundo, começava a ser sacudido por uma maré nacionalista, na qual os povos colonizados lutavam por autonomia política e econômica contra as poderosas corporações estrangeiras que detinham historicamente concessões consideradas escandalosas. Mossadegh, dando sequência à política nacionalista, concedeu prazo reduzido para que a empresa retirasse seus funcionários do país. No dia marcado, foram transportados pelos navios da Marinha Britânica. Para muitos, a incapacidade dos ingleses, impotentes em poder responder militarmente ao que consideravam uma humilhação, seguida de uma desapropriação dos bens da companhia, marcou o início do fim do Império Britânico. Em 1952, o cenário político nos Estados Unidos e no Reino Unido alterou-se. Os conservadores, liderados por Winston Churchill, vencem as eleições na Inglaterra, enquanto nos Estados Unidos era eleito o general Eisenhower, candidato dos republicanos. Afinados ideologicamente, os conservadores ingleses e os republicanos estadunidenses de imediato articularam uma solução em conjunto para intervir no Irã. O problema não era Mossadegh em si, mas um mau exemplo de sua política. Se as grandes potências ricas nada fizessem, uma onda de desapropriações e nacionalizações varreria a presença de seus interesses em boa parte da periferia do mundo. Na equação de Dulles, o nacionalismo do Terceiro Mundo era igual ao comunismo ou seu aliado tático contra as nações capitalistas.
No estreito mundo de então, separado pelo maniqueísmo do bem contra o mal da Casa Branca, o nacionalismo de Mossadegh conduziria o Irã fatalmente para os braços de Moscou. Portanto, os republicanos equipararam o nacionalismo do terceiro mundo a um inimigo tão nocivo quanto o comunismo. Impossibilitados pela conjuntura de fazerem uma intervenção militar direta, desembarcando no Irã uma força anglo-americana, recorreram à antiga prática da ação indireta, a estratégia do cavalo de Troia. O escolhido pelos serviços secretos ocidentais para derrubar Mossadegh foi o general Zahedi. Encarregaram-no de controlar a capital, prender o ministro e reentronizar o Shah. Não faltou sequer uma manifestação espontânea a favor do Shah, pedindo seu retorno de Roma, onde se exilara. A passeata significou o, entre aspas, apoio popular para Zahedi, que então colocou suas tropas na rua, depondo o primeiro-ministro sem muito esforço. Todos esses detalhes foram expostos anos depois em um livro de Kermit Roosevelt. No final de agosto de 1953, tudo voltara ao status quo anterior. O Shah recuperou plenos poderes, assumindo o papel de títere dos interesses anglo-americanos no Irã, permitindo-lhes formar um consórcio para continuar explorando o petróleo iraniano. A Anglo-Iranian ainda preservou 40%, tendo que ceder a Shell 14%, e as demais outras 5 empresas norte-americanas ficaram com 8% cada uma. Vista de longe, a Operação Ajax foi uma vitória de pirro. Ao abortar um legítimo movimento de emancipação nacional que tinha uma proposta de livrar-se do colonialismo sem recorrer à violência, a política anglo-americana propiciou que, anos depois, das entranhas da antiquíssima sociedade iraniana, nascesse um movimento teocrático anti-ocidental. Hoje na História é uma produção de Ópera Mundi baseada na obra de Max Altman com locução de José Igor e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br/apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoie@operamundi.com.br. Obrigada!